Fala pessoal, tudo certo? Como é que tá os estudos de vocês aí? Buscando conhecimento para se tornar um profissional mais completo, né? Mais reconhecido no mercado e assim, e a parte importante, que é o reconhecimento financeiro, né pessoal? Então todo mundo, a maioria das pessoas, é claro, está buscando conhecimento para ter um bom reconhecimento lá no mercado, certo? Então hoje nós vamos, nossa 14ª aula, nós vamos fazer exercícios do estudo que nós estamos fazendo em cima do ciclo G66, que é o desbaste automático longitudinal. Na 13ª aula foi apresentado a vocês esse ciclo G66, quando teve uma apresentação e um exercício. Agora, na 14ª aula, será exclusivamente 3 exercícios baseado nesse ciclo G66. Lembrando que o G66 nós trabalhamos com o programa principal e o subprograma. O subprograma é aquele programa que auxilia esse programa, e no subprograma nós não colocamos o cabeçalho, não colocamos o afastamento, é apenas aquele desenho virtual para que o G66 saiba qual o limite que ele deve respeitar. É como se fosse um desenho virtual da peça. Tá bom, pessoal? Então vamos estudar 3 exercícios no G66 para ficar uma boa fixação, certo? Vamos estudar. Bom, pessoal, então, após essa nossa fala inicial, introdutória, vamos ver o que nós temos para hoje, né? Serão esses exercícios de fixação do G66. Esse ciclo, pessoal, vocês irão utilizar muito no chão de fábrica. Esse ciclo 66 é do comando Mach 9. Depois, ainda nesse curso, nós vamos estar vendo o G71, que é no comando FANUC. Tem a mesma ideia, a mesma finalidade, o G71, porém é no comando FANUC. Hoje nós estamos estudando, na 14ª aula, na 13ª, é o G66 no ciclo Mach 9. Na 15ª aula e na 16ª aula, nós estaremos vendo esse mesmo ciclo, porém no comando FANUC. Importante, pessoal, dar uma boa atenção nesse ciclo automático de desbaste longitudinal. É muito utilizado na programação em usinagem de torno. Então, prestem bem atenção, que se vocês serão requisitado muito de vocês, no conhecimento de vocês em relação a esse ciclo. Tá bom? Vamos ver o que nós temos então para hoje? O nosso primeiro exercício está como um exercício exemplo ali, mas é o primeiro exercício que nós já vamos fazer para vocês estar pondo em prática o que vocês têm visto do G66. Lembrando, então, que o G66 é o primeiro programa, que é o programa principal. Vocês irão chamar a ferramenta, cabeçalho, irão facear, acompanhe o mouse. Lembra que esse material está fechado aqui, ó. Vocês irão facear, facear até o centro e posicionar aqui, ó, em G0, X60, Z2. É um movimento padrão que nós viemos fazendo no G74, no G75, enfim, nos demais ciclos. Nós faceamos primeiro a peça e posicionamos para, agora sim, a execução do ciclo. Os 3 exercícios que nós iremos fazer hoje, vocês irão fazer. Posicionar no maior diâmetro em Z0, irão facear até o centro, depois vocês irão afastar, posicionando para a execução do ciclo. Por exemplo, nesse projeto aqui, será G0, X60, Z2. Agora sim, nós iremos aplicar o G66 com os seus endereços. G66, o X, o Z, o I, o K, o W, o P, o U1 e o F. Certo? Lembrando, então, vou fazer a recapitulação no primeiro exercício. X é o maior diâmetro mais 4. É o maior diâmetro mais 4. O Z é sempre 3. É sempre 3. Porque ela diz que é o primeiro posicionamento no subprograma mais 2. Como nós sabemos que é regra, lá no subprograma, o primeiro posicionamento sempre será 1,
Então, se é o primeiro posicionamento no subprograma mais 2, então o Z do G66 nós vamos padronizar em 3. O I e o K. O I é o sobremetal que nós vamos deixar nos eixo X. É quanto que irá ficar de sobremetal para quando vier a ferramenta de acabamento, ter esse material para nós podermos dar um acabamento mais fino. O Z, o sobremetal será no código K. Então, I é sobremetal para X, o K é sobremetal para Z. É quanto que irá ficar nessas paredes aqui, ó, de sobremetal, quando vier o acabamento fino. Tá bom? Vamos padronizar sobremetal I, 5 décimos. E o K, que é em Z, vamos padronizar a metade. 2 décimos e meio, 0,25. Tá bom? Nós também temos o P, é onde que está o subprograma. Lembra que nós temos que abrir 2 programas, o programa principal e o subprograma. Porém, as páginas, deve haver uma conversação entre essas páginas. Para que haja essa conversação, aonde for escrito o subprograma, nós devemos colocar nesse P. Por exemplo, o programa principal, quando vocês abrirem o programa principal e o próprio software deu a vocês o programa principal número 70. Digitou todo o subprograma M30. Sai fora dessa digitação, vai requisitar um novo programa. Digamos que o programa seja o 78, onde vocês vão digitar o subprograma. Para que haja conversação entre o programa 70 e o 78, por exemplo, lá no subprograma você deve colocar P78, para que o software faça essa conversação. Tá bom? O código U1 é apenas aquele para evitar o desgaste da ferramenta e é um recuo da ferramenta. Tá bom? Depois nós temos o avanço normal, que todos os ciclos nós colocamos no nosso avanço. Então, o X é o maior diâmetro, mais 4. O Z é sempre 3, porque é o primeiro posicionamento em Z do subprograma mais 2, então sempre vai ser 3. O I é o sobremetal para X. O K é o sobremetal para Z. O P é onde que está escrito o subprograma, é o número do subprograma. O 1 é apenas um código para evitar o desgaste, é o recuo angular, e F é o avanço. Certo? Então, após essa fala inicial, vocês agora irão pausar, não terá aquela página ali de vocês pausarem, então vocês pausem esse vídeo agora, porque depois, em sequências, nós iremos voltar para ver como é que ficou o entendimento de vocês, tá? Então, pause o vídeo, faça o exercício do G66, lembrando que o subprograma vocês vão colocar numa lateral. Vou pegar aqui no manual, por exemplo, aqui, vamos ver se vai ficar claro para vocês aqui, ó. Aqui. Ali, ó. Aqui. Observe que aqui está o programa principal, ó, e no manual está o subprograma. Estão vendo aqui? Então, é tipo um apêndice. Então, vocês coloquem o programa principal, depois vocês irão fazer o subprograma numa lateral, marcando bem delimitado que é um apêndice. Que esse apêndice deve ser digitado separadamente. Tá bom? Então, digita o programa de vocês, e numa lateral faça o subprograma. Um apêndice ali, ó, marcando. Tá bom? Para que vocês... enfim, quando vocês daqui a um tempo precisarem estudar novamente o G66, digamos que vocês tenham uma oportunidade no Siemens, e vocês não vão ter mais oportunidade de trabalhar com o G66. Mas daqui para frente, daqui a uns 10 anos, apareça uma oportunidade no Mac 9, vocês tenham como estudar e entender por que tem aquele subprograma separado ali. Certo? Então tá, então agora pausa o vídeo, depois nós retornaremos para ver o entendimento, como é que ficou o exercício, e nós iremos fazer uma correção desse exercício. Está como exercício exemplo, mas já vamos fazer como sendo um programa de fixação. Tá bom? E voltamos em seguida. Bom, pessoal, então estamos voltando para a resolução do nosso exercício. Está como exercício exemplo, mas já vamos fazer como fixação. Certo? Então, primeiramente, é o cabeçalho, que vai do G99 até o G92. Não vamos passar aqui, porque nós já estamos há 13 aulas passando todo o cabeçalho, que vai do G99
até o G92. Depois nós temos essas três linhas, 1, 2, 3 linhas, onde primeiramente nós posicionamos, faceamos, e depois nós posicionamos novamente para, agora sim, a execução do ciclo. Então, essas três linhas também, nós já estamos cansados de fazer essas três linhas de facear. Nós posicionamos, faceamos e reposicionamos para a execução do ciclo. Agora que vem o ciclo. G66 é o maior diâmetro mais 4, 64. O Z é o primeiro posicionamento lá no subprograma. Qual é o primeiro posicionamento em Z do subprograma? 1. Se é o primeiro posicionamento do subprograma mais 2, então o Z do G66 sempre será 3. É regra. Então, X é o maior diâmetro mais 4, o Z sempre será 3. O I é o sobremetal para X, 5 décimos. O K é o sobremetal para Z, 2 décimos e meio. O W é quanto que nós iremos tirar de incremento por passada. O 1 é o código para evitar desgaste da ferramenta, é o recuo angular. E F é o avanço, e o P é o número do subprograma. Está ali, ó. Subprograma 18. Então, nós colocamos 18 aqui. E após isso, nós afastamos para G0, X100, C150, M9. E finalizamos com M30. Normalmente, não terá o M30 aqui, ó. Virá a ferramenta de acabamento, para nós darmos acabamento nesse perfil aqui. Como o intuito dessa aula aqui é se basear no G66, nós iremos concentrar nossos estudos no G66. Vamos ver o subprograma? Vamos lá. Então, G1, X14, G1, X14, Z1, subprograma. G1, o X14. Da onde que saiu o 14? Lembra que eu expliquei na aula anterior? É chanfro mais 2. Quanto é que é o chanfro ali, ó? 2. 2 mais 2, mais 2, 6. 20 menos 6, 14. Tá ali, ó. E o Z, nessa projeção, sempre será 1. Então, X14, Z1. Professor, da onde que saiu a medida 14? É da seguinte regra. Regra de projeção. Chanfro mais 2. O chanfro é de 2, então é 2 mais 2 mais 2. Se o chanfro fosse de 1, então é 1 mais 1 mais 2. O último 2 permanece igual. Se o chanfro fosse de 3, 3 mais 3 mais 2. Então é chanfro mais 2. Então, 2 mais 2, 4. Com 2, 6. 20 menos 6, 14. E o Z sempre 1. Agora vamos dar sequência. A partir de agora, pessoal, é como se nós estivéssemos fazendo um perfil da nossa peça. Então, vamos lá. G1, X20, Z-2. G1, X20, Z-13. Ali, ó, Z-13. Por que menos 13? Porque nós temos um raio, pessoal. Ali, ó, temos um raio. E como nós temos um raio de 2, nós devemos parar 2 milímetros antes. Então, Z-13. Z-15, paramos 3 milímetros antes. G2, X24, Z-15, RD2. Vamos para a ponta lá, não tem chanfro. Então, é um canto vivo. G1, X30, Z-15. Vamos lá no final agora do diâmetro de 45 ali, do final do chanfro grande lá. G1, X40, 40, Z-45. Então, X40, diâmetro de 40, Z-45. É a soma desses 30 com esses 15 aqui. Lembrando que todas as medidas em Z, nós partimos da face. Então, da face até esse ponto aqui tem 45 milímetros. X40, Z-45. Vamos para o início do próximo chanfro. O chanfro é de 1. Então, devemos parar, se o diâmetro é de 50, vamos parar no diâmetro de 48. X48, Z-45. Vamos chanfrar. X50, Z-46. Vamos no fundo lá. G1, X50, Z-60. Onde é que saiu 60, professor? É os 30 mais 15 mais 15. 15
mais 15, 30. Com mais 30, 60. Finalizando lá, ó, x 60, z menos 60. Então, agora estamos com o nosso perfil pronto para montarmos o nosso subprograma. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, dê uma pausada aqui. Você ainda persistir as dúvidas, olhe a aula do número 13, que lá nós, pausadamente, nós explicamos com mais veemências, passo a passo, do G66. Certo, pessoal? Aqui continua, então, o subprograma, né? Ó, o subprograma está aqui, mais detalhadamente, para nós estarmos entendendo o nosso passo a passo, certo? Então, nosso G66 está aqui. E lembrando que o G66 nós finalizamos com M02. M30 finaliza o programa principal e M02 nós finalizamos o programa principal com M30 e M02 o subprograma. Vamos para mais um exercício? Agora vamos utilizar a ferramenta número 5 para o ciclo de desbaste longitudinal. Vamos usar esse projeto aqui, ó. Então, programa principal e subprograma. Lembrando que esse material está maciço, nós iremos posicionar, facear e executar. Tá bom? Então, agora, pause o seu vídeo, que depois nós retornaremos para ver o entendimento e estar fazendo a resolução juntamente com vocês. Tá bom? Aguardo vocês em sequência. Retornando, então, pessoal, vamos, então, ver como é que ficou o nosso exercício. Vamos lá. Então, temos o nosso cabeçalho, G99, G90, G54, G20, enfim, até chegar no 92. Depois nós temos as 3 primeiras linhas, né? Que é aquela primeira linha de posicionamento. Depois nós faceamos e largamos aqui próximos para a execução do ciclo. Vamos lá. E depois vem o ciclo propriamente dito. G66, X84. Por que 84? É o maior diâmetro mais 4. Então, 84. Z sempre vai ser 3. O I é o sobremetal para o eixo X. O K é o sobremetal para Z, 2,5 décimos. O W é quanto que nós vamos tirar por passada, por incremento, colocamos 2 milímetros. E o código U1 é aquele código que evita o desgaste da ferramenta. E é o recuo angular que também nós acabamos ganhando tempo, né? Porque ele faz esse movimento, ó. Certo? Então, esse recuo angular é através do código U1. E depois o F avanço 0.15 e o subprograma está digitado na página 8. Está lá, ó, o subprograma 8. E depois nós viemos para o G0, X100, 650 e desligamos a refrigeração através do código M9 e finalizamos o programa com M30. Vamos avançar, porque nessa página aqui nós temos o nosso subprograma com a imagem explodida, que nós podemos estar melhor visualizando. Vamos lá. Então, lembra, pessoal, que o subprograma é aquele programa a qual nós vamos digitar sem cabeçalho e sem afastamento. É apenas o ponto da peça. Observem aqui, ó, vamos retornar, que se nós finalizamos o programa aqui, como eu já expliquei para vocês, que só com as informações que nós temos no programa principal, nós não conseguimos retirar esse excesso de material aqui, ó. Então, o nosso subprograma, ele vem para auxiliar o programa principal, informando qual perfil que deve ser respeitado. Tá bom? Vamos para o nosso primeiro ponto, lembrando que o nosso primeiro ponto é aquele ponto projetado, aonde o X nós respeitamos a regra. Chanfro mais 2. Vamos lá? Qual é o chanfro? 2. Então, 2 mais 2, 4. Com 2, 6. 20 menos 6, vamos ficar na mesma medida do desenho anterior. X14, Z1. Avançando. G1, X20, Z menos 2. Estamos naquele ponto ali onde está o mouse. Vamos avançar até o início do raio. G1, X20, Z menos 15. Raio de 5, comprimento de 20, 20 menos 5, 15. Vamos fazer agora um raio sentido horário. G2, X 30, Z menos 20, raio de 5, R de 5. O 30 foi da 5 mais 5, 10, com o diâmetro de 20, 30. Vamos agora para o início do próximo
chanfro lá, o chanfro D1. Então, G1, X 48, Z menos 20. Então, 1 mais 1, 2. 50 menos 2, 48. Z menos 20. Vamos chanfrar X 50, Z menos 21. Lembrando que para chanfros e raios, para X nós consideramos duas vezes, ora somando, ora diminuindo. Para o eixo Z, nós consideramos apenas uma vez. Tá bom? Então, lembrando essa regrinha aí. Vamos para o próximo ponto. X permanece 50, Z menos 30. Estamos aqui. E finalizamos com aquele chanfro maior ali, ó, aquele chanfro da peça lá, X 80, Z menos 45. Agora, lembrando, pessoal, é importante, normalmente, se fosse um acabamento de perfil, nós iríamos fazer esse perfil e, ao finalizar esse perfil, nós iríamos colocar um ponto aqui. Como nós não podemos informar nenhuma medida maior que 80, porque quando vocês informar o X, na regra fala que é o maior diâmetro mais 4. Então, o maior diâmetro é 80. No subprograma não pode ter nenhum diâmetro maior que 80. Irá dar um alarme e o ciclo não irá ter a sua execução. Então, no subprograma, nós não podemos colocar aquele ponto de saída aqui. Tá bom? Como é que tá os estudos, pessoal? Tá ficando interessante os nossos estudos, né? Então, isso aqui, ó, é muito importante. Vocês irão utilizar muito esse G66 ou os ciclos correspondentes nos demais comandos do mercado, tá bom? Vários comandos do mercado têm um ciclo correspondente. Por exemplo, no comando FANUC será o ciclo G71. Tá bom? Vamos avançar para o nosso último exercício da aula de hoje? Vamos lá, então. Então, agora você irá utilizar a ferramenta de número 1. E observe que nós temos um chanfro, 2 chanfros, 3 chanfros. E você irá considerar todos os chanfros 2 por 45. Então, temos um chanfro, cuidado que aqui é um raio, ó, raio de 2. Temos outro chanfro, chanfro D2. Outro chanfro, chanfro D2. E para finalizar o projeto ali, ó, um raio de 2 milímetros. Tá bom? Então, pause novamente, faça um G66, cabeçalho, chama a ferramenta, primeiro posicionamento no maior diâmetro, faceie até no G1, X0, Z0, depois reposicione para a execução do ciclo G66. Lembrando que X é o maior diâmetro, mais 4. O Z é sempre 3, pois é o primeiro posicionamento lá no subprograma. Lá no subprograma sempre o Z é 1, então no G66 o Z sempre será 3. O I é o sobremetal para X, nós padronizamos em colocar em 5 décimos. O K é o sobremetal para o eixo Z, I para sobremetal para X, e o K é o sobremetal para Z. O W é quanto que nós vamos retirar de material, é o incremento. O U1 é aquele código para evitar desgaste da ferramenta e para nós ganharmos tempo, é o recuo angular. O P é o subprograma e F é o avanço. Certo? Após essa rápida recapitulação, pause esse vídeo que nós, em sequência, retornaremos para ver a verificação. Aguardo vocês em sequência. Vamos lá, então, pessoal. Vamos para o nosso último exercício da aula de hoje. G66. Vocês devem estar bem afiados já, né, pessoal? Bem afiado. Pois 3 exercícios hoje, mais os exercícios que fizemos em aula. Então, vamos encerrar essa parte do G66 com esse exercício de hoje. Vamos lá? Então, G99, reset de memória. G90, coordenada absoluta. G54 é o zero peça ou ponto zero. G20 é a programação em diâmetro no eixo X. M11, gama de rotação. N1, número do bloco. T1, número da ferramenta. 01, número do corretor. G0, movimento rápido para posição de segurança X100, 150. M6, autoriza a troca da ferramenta ou tomba.
a torre. G96 é a velocidade de corte constante. O S180 é a velocidade de corte constante determinada pelo fabricante. Fabricante do software? Não. Fabricante da ferramenta a qual vocês estão retirando esse excesso de material. G92 S1500 é o limitador de RPM, da rotação por minuto. O M3 é o sentido de corte da placa. Vamos posicionar agora a nossa ferramenta. Após finalizarmos o cabeçalho, nós vamos posicionar a nossa ferramenta para nós facear a peça antes do início do ciclo. Lembrando que esse material aqui está maciço, né? Ó, vamos considerar fechado aqui, ó. Então, G0, X44, Z0. Vamos facear até o centro. G1, X0, Z0, F0.15. E ligamos a refrigeração através do código M8. Após facearmos a peça, vamos posicionar agora para a execução do ciclo. Movimento rápido, G0, X40, Z2. Vamos executar o ciclo. G66, X44. É o maior diâmetro, mais 4. Z, sempre 3. O I é o sobremetal para X, 5 décimos. O K é o sobremetal para Z, 2 décimos e meio. O W é quanto que nós vamos retirar do material, é o incremento, 2 milímetros. O 1 é apenas aquele código de recuo angular. F é o avanço e P é onde está escrita o subprograma. Qual a página que foi escrito esse subprograma? No caso aqui nós demos um exemplo da página 5. Após a inscrição do programa do G66, nós vamos agora afastar essa ferramenta em movimento rápido para a sua posição de segurança. G0, X100, C150, M9. Professor, todas as posições de segurança é X100, Z150? Não, isso varia de máquina para máquina. Nós padronizamos em G0, X100, Z150. Podendo ser máquinas maiores, X200, Z250, X300, Z250, enfim, varia conforme o tamanho do equipamento. Tá bom? Vamos finalizar, então, esse programa principal com o M30. Lembrando, como eu falei no subprograma, lá no primeiro programa, que normalmente não terá esse M30. Certo, terá sim a segunda ferramenta, que nós vamos irá dar acabamento nesse perfil aqui. Tá bom? Mas como o nosso foco da nossa aula de hoje é o G66, nós não vamos estar perdendo a atenção, o foco nesse ciclo G66. Pessoal, então, nós não temos aqui o perfil, os diâmetros, vários raios, os vários comprimentos para execução dessa peça aqui, para retirar esse excesso. Dentro do G66, dentro desse programa principal, não está contemplado com essas informações. Então, nós devemos utilizar esse subprograma aqui, a qual irá auxiliar o programa principal. Vamos lá, então? Então, o interessante é que os 3 diâmetros de hoje ficou diâmetro de 20, o diâmetro inicial. E como a regra de projeção sempre é chanfro mais 2, nós iremos novamente iniciar com o X14Z1. Vamos analisar só um contexto aqui, ó, como se fosse um diâmetro de 24 esse início aqui. E fosse um chanfro de 1. Lembra, voltando aqui, ó, vou só dar um exemplo. Porque como foi 3 exemplos de 20, eu quero só sair um pouco desse exemplo que nós vamos fazendo. Vamos colocar como se fosse um diâmetro de 24 e um diâmetro de um raio de 1. Vamos lá. Qual é a regra? Chanfro mais 2. Vamos considerar chanfro de 1. 1 mais 1, 2. Com 2, 4. 24 menos 4, então seria, esse ponto aqui seria X20Z1. Certo? Só para nós sair um pouquinho fora, para não ficar tão batido esse X14Z1. Certo? Mas agora voltando para o subprograma. Então, G1, X14Z1. Vamos chanfrar. G1, X20, Z-2.
G1, X20, Z menos 13. Vamos agora fazer aquele raio horário ali, ó. G2, X24, Z menos 15, R, D2. Lá no início do chanfro agora, G1, X26. Lembra que lá no início do exercício nós falamos que todos os chanfros são de 2 por 45. Então, 2 mais 2, 4. 30 menos 4, 26. Z menos 15. Vamos chanfrar. Acompanhe o mouse lá. Vamos chanfrar. G1, X30, Z menos 17. Vamos lá no final e no início daquele chanfro lá. X30, Z menos 26. 28 menos 2, 26. Chanfrando lá. G1, X34, Z menos 28. Para o início do raio lá, o último raio, aquele raio anti-horário. G1, X36, Z menos 28. E agora, finalizando, G3, X40, Z menos 30 e raio E2. Lembrando, pessoal, não pode esquecer que não pode ter aquele ponto de saída ali, ó. E finalizamos o subprograma com M2 ou M02. Os dois códigos estarão corretos. Certo, pessoal? Então, foram 3 exercícios na aula de hoje, aula número 14. Nós deixamos bem para estarmos fixando bem esse ciclo de automático, onde nós retiramos no sentido longitudinal, tá? Então, a aula foi bem produtiva hoje. Qualquer dúvida, pause, retorne lá na aula número 13, reveja a aula número 13, avance para a aula número 14, refaça esses 3 exercícios para que não fique dúvida. Outra dica que eu dou para vocês, peguem esses mesmos projetos, ou até mesmo projeto de outros manuais, peguem ou modifiquem as medidas, tentem refazer e mandem para nós, que nós estaremos revisando esse exercício e vendo alguma dúvida e retirando alguma dúvida que porventura venha a ficar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam avançando na busca desse conhecimento tão importante no avanço profissional de cada um de nós. Tá bom? Espero vocês na aula de número 15, onde nós estaremos abordando o G71 no comando FANUC. É o mesmo comando, o mesmo ciclo que nós vimos agora no comando MAC9, porém será lá no comando FANUC. Muito interessante a aula de número 15. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês. Até mais. Abraço.